Pois é, se você puder. Bom, vamos começar do princípio aí, né? Já foi acompanhado, aposto que muitos que estão assistindo aqui já sabem muito bem que Jovem Pan foi alvo de censura, teve que inclusive tirar a Zoe Martinez do ar, ela saiu dos comentários até depois do segundo turno. Brasil Paralelo foi proibido de exibir um documentário sobre a tentativa de assassinato que o presidente Bolsonaro sofreu nas eleições nas eleições passadas, né, de 2018. Censura prévia. Censura prévia, porque não sabe nem qual é o contato do conteúdo enfim, do conteúdo do documentário, né? Então, né? E aí, né? E aí? Agora temos a Revista Oeste também já passou por maus bocados, já foi pedido, inclusive. O PT fez uma lista de 32 perfis para que fossem censurados. Né? Dentre eles do Otávio Facuri, do Brasil Paralelo, da Revista Oeste, etc. Né? E é isso, Sepúlveda. Não vai parar, né? Assim, até onde chega esse negócio, né? Olha, o Ítalo, eu sinceramente estou abismado por aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos vendo, eu escrevi isso, nós estamos vendo um assalto ao poder, uma violação aberta da Constituição, mas uma violação aberta, não há mais dúvida nenhuma. Portanto, um golpe constitucional está sendo dado. Não há qualquer autoridade dos ministros para fazerem o que eles estão fazendo, e eles estão se tornando um editor da sociedade e assumindo um poder que absolutamente eles não têm, e isso caracteriza, a meu ver, um golpe de Estado. Agora, eu ontem perguntei, eu acho que ele se elegeu deputado, o delegado Ramagem, ele fez uma análise nas redes sociais dele em que ele diz que o que aconteceu é uma ditadura. Nós temos uma ditadura. Muito bem. Eu concordo que nós temos uma ditadura. Ficam duas perguntas. Como confiar num processo eleitoral comandado pelos ditadores? Porque a ditadura não é vaga, é uma ditadura que tem agentes. E segundo, por que aqueles que têm autoridade constitucional e legal para parar essa ditadura não param? É só isso. Porque tem tal coisa. Não, não tem tal coisa. Nós estamos numa ditadura. O que é isso? Nós temos televisões sendo censuradas, nós temos meios de comunicação sendo censurados, nós temos jornalistas sendo censurados, nós temos indivíduos sendo censurados, nós temos ameaças de prisão. Ameaças de prisão que não têm fundamento em crime nenhum, só para intimidação. Desculpe, eu tenho uma interpretação do que está acontecendo. Eles estão tentando intimidar, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, no fundo, para ameaçá-lo, por exemplo, com uma prisão. E tentar, no fundo, atingir o presidente Bolsonaro. Eu tenho uma leitura que é o seguinte: na verdade, é patente pela movimentação política, primeiro, pela movimentação cultural, eu já vou falar um pouco disso, pela movimentação popular, que é claro, inclusive pela movimentação dos mercados, que há uma virada efetiva do Bolsonaro. E essa gente, o PT, em desespero, ele, em colaboração com o TSE, estão lançando o terror. Estão lançando o terror e estão lançando o terror com a intenção de lançar o país no caos. É claro, eu, por exemplo, eu vi agora uma notícia um pouco antes de entrar aqui, que
o Bolsonaro não pode dizer em qualquer lugar, seja no debate, seja não sei quantos, que ele não pode dizer que o PT foi contra o Auxílio Brasil. Não pode dizer por quê. E terá multa de 100 mil reais por cada vez que disser isso. O que é isso? O que é isso? Qual é o país em que nós estamos? Dá para chamar isto aqui de uma campanha eleitoral? Dá para dizer que nós estamos numa democracia? É a pergunta. Para mim, essa é a pergunta. Perfeito. Não, eu acho que está muito claro, né? As pessoas têm que entender o seguinte, que a erosão das liberdades ela não acontece de uma hora para outra, né? Não vai haver um momento em que você vai dizer assim, não, hoje, à meia-noite, né, nós éramos, às 11h59, nós éramos uma democracia e meia-noite 1 viramos uma ditadura. Não tem esse momento. Não tem essa virada, né? É sempre algo progressivo, né? Então nós estamos nos afastando da democracia já há muito tempo e nós estamos nos aproximando de uma autocracia já há muito tempo. Né? Bom, eu só digo o seguinte, todos aqueles que durante estes anos ficaram pressionando o presidente, dizendo, deixa para lá, depois agimos, depois não sei quantos, levaram o país a este estresse e levaram o país a esta situação caótica. Sempre com pretextos e não sei quantos, levaram o país a esta situação. E nós estamos vivendo uma situação absurda em que agora, em cima das eleições, estamos quase que o presidente está quase que impedido de uma reação. Por quê? Porque esses senhores ficaram dizendo, não, deixa para lá, a gente vai tocando o jogo. Não, não vai. O que aconteceu é isso que aconteceu. E nós não temos mais uma campanha eleitoral. Se temos uma ditadura, não temos mais uma campanha eleitoral. Estamos numa campanha eleitoral ficção dentro de uma ditadura. Agora, eu só lhe pergunto o seguinte, Ítalo. Essa situação que o país está vivendo é uma situação de quem quer amordaçar e quem quer silenciar um grande movimento público, um grande movimento que se estendeu pelo Brasil. Queiras ou não queiras, é isso que nós estamos vendo. Mesmo agora, nessa segunda fase da campanha, nós estamos vendo que há uma determinação muito grande das pessoas, por exemplo, o que está ocorrendo em Minas. Eu tenho acompanhado assim mais proximamente. Vê-se que é um movimento popular contra as ameaças do PT, é algo que foi para a capilaridade da sociedade em Minas. Então, há uma tentativa desesperada de amordaçar o país. Agora, o que é que pode acontecer? Nós não sabemos, mas nós estamos assistindo a uma espécie de ação psicológica, de guerra psicológica, de inversão da verdade. Aquele Janones, por exemplo, faz calúnias, inventa fraudes todos os dias e o Tribunal Superior Eleitoral nega o direito de resposta ao Bolsonaro. O que é isso? Alguém pode dizer que isso aí é normal? Alguém pode dizer que isso é a democracia? Eu não sei. Não, confessadamente, né? O Janones já diz, não, mas eu faço pela democracia, né? Quer dizer, mente pela democracia, faz fake news pela democracia. Isso já passou já da raia do absurdo puramente, né, político. Já virou um absurdo, assim, do ponto de vista... uma pessoa agir desta maneira já é
é, Claro, uma pessoa normal, né? Assim, uma pessoa normal fazer isso, você vai fazer, não, essa pessoa não tem como estar no nosso convívio aqui, né? No convívio de pessoas decentes, né? Então, assim, mas você vê, ô Ítalo, você vê em todas as revoluções existe esta onda de loucura, de desarrazoado, de insensato. Veja o que era a lei dos suspeitos na Revolução Francesa. Você era suspeito. Suspeito, mas suspeito porque porque eu acho que ele faz uma reunião na casa dele. Então, o seguinte, nós estamos entrando e entramos já num caminho muito sinistro. E eu queria aqui fazer mais uma vez uma afirmação, que é o seguinte: aqueles ingênuos, para não dizer outra coisa, que dizem o seguinte: não, mas se o Lula ganhar não tem problema, porque nós temos o Congresso. Meu amigo, o Congresso vai ser desfeito, vão ser presas as pessoas, vão ser tiradas. Não estão vendo como eles estão silenciando já, ainda não tomaram o poder, estão conseguindo, numa dupla com a juristocracia, amordaçar o país. Agora, eu pergunto o seguinte: por que aqueles que têm poder para parar isso aí, essa marcha enlouquecida, não param essa marcha? não, sem dúvida, sem dúvida. Esse aspecto que o senhor ressaltou, né? É muito interessante, porque eu estou lendo um livro sobre guerra cultural, na verdade, sobre pós-moderno, né? Pós-modernismo, né? E você percebe o seguinte, né, Sepulda, que os pós-modernos, eles vão além. Fala-se muito, né, sobre como é que eu posso explicar isso? Fala-se muito sobre essa coisa do pós-modernismo. Não existe verdade, a verdade é relativa, aquela coisa toda, né? Mas não é exatamente isso. Eu tenho percebido que, à medida que eu estou estudando, estou lendo Foucault, estou lendo Richard Rorty, né? Não é exatamente isso. É mais uma declaração de que a verdade não importa. Tem uma frase do Rorty que me chamou muita atenção, que fala assim: quando nós dissemos que não devemos ficar procurando a verdade como se ela estivesse lá fora para ser descoberta, não é o mesmo que dizer que fomos lá fora e descobrimos que não há verdade. Quer dizer, ele não está necessariamente dizendo que não há uma verdade, ele está dizendo que a verdade não importa. Isso é mais pernicioso ainda, né, Sepulda? Porque você dizer que não há verdade, bom, é uma contradição, né? Mas que se desfaz assim, quase com uma bolha de sabão, né? Estoura, não vive muito tempo. Agora, você afirmar categoricamente que a verdade não importa, que se você for contra a verdade, você é mais livre, se você afirmar isso categoricamente, isso é muito mais pernicioso, porque você introduz ali um elemento volitivo na questão, né? Então você vê, que acontece? No final das contas, recentemente eu fiz uma discussão com uma conhecida minha, e ela insistiu para mim, falou assim: não, durante o governo Bolsonaro, o número de mulheres mortas aumentou, né? O número de mulheres mortas aumentou. Eu disse assim: não é verdade. Eu peguei o dado e mostrei para ela. Eu falei assim: não, discordo desse dado aí. Eu acho que eu vivo isso porque eu trabalho com público e tal, não sei o quê. Eu sei que a violência contra a mulher aumentou. Essa sensação que eu tenho. Eu falei assim: olha, desculpa, mas, né? O que ela está dizendo basicamente? Eu falei assim: não, a verdade não importa. A verdade o que importa é a percepção subjetiva que ela tem, né? Ela tá declarando, a verdade em si não importa. Então, por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque você vê que nada disso começou hoje, né? Esse livro do Rorty, por exemplo, é de 89, no ano que eu nasci, né? Então, assim, nada disso começou hoje. Todo esse processo de erosão da noção de verdade já é uma coisa que antecedeu em décadas essa ação da STF. Quando a gente faz algumas críticas sobre a cultura da morte,
sobre a introdução de certos aspectos, certos elementos dentro do ethos da sociedade, certos elementos dentro da cultura da sociedade, a gente fala assim, olha, isso aqui, lá na frente, 20, 30 anos para frente, né, você vai ter juízes formados com essa mentalidade e isso aí vai dar ruim, isso aí vai dar problema, né? Tá aí, ó, um exemplo que a gente está dando aqui, ó, né? Erodiram tanto noção de verdade que agora o STF, né, o TSE, o judiciário, se declara como juiz da verdade e, assim, e ninguém levanta a mão e fala assim, pera lá, não tem como ser assim. Não tem como ser assim. Diga lá, seu povo. Não, eu acho que essa sua exposição é muito interessante pelo seguinte, o Lenin falava disso, né? A verdade não existe, existe a verdade revolucionária. Ou seja, é preciso um estado de mentira. Você vê que todos os regimes revolucionários criaram isso. Não existe uma verdade. Existe a verdade criada. Por exemplo, a reação dessa sua conhecida é espantoso, é espantoso. Não, mas estão aqui os dados. Estão aqui os dados. Quantas mulheres... mas eu não sinto assim. Eu não sinto assim. Mas o eu não sinto assim quer dizer o quê? Então imagina que alguém chega diante dela e diz o seguinte, ela está pacificamente num lugar e a pessoa vai e atira nela o seguinte, bom, mas por que você atirou? Não, porque eu sinto que você vai fazer um roubo. Não, mas eu sou uma pessoa pacífica. Mas eu sinto que você vai fazer um roubo. Quer dizer, se você aceitar esse princípio, você tem a anarquia violenta da sociedade. E tem o totalitarismo. Agora, mais do que isso, quando você proíbe, por exemplo, o candidato, o que é presidente da República, a falar de um problema que é o Auxílio Brasil, ele não pode falar que os outros foram contra. Mas o que é isso? O que é isso? Isso é uma inversão da realidade. Agora, nós não podemos aceitar de chamar isso de uma eleição. Isso não é uma eleição. O que nós estamos vivendo não é um processo eleitoral. É um processo totalitário de assalto ao poder. É isso que nós estamos assistindo.